estou aqui numa planta industrial. Logo aqui nos fundos aparece do lado do carro, então a central de controle dos painéis de comando e a distribuição dos cabos de energia, todo instalado nessa sala de comando. Uma planta industrial até pequena, de médio porte, tem mais de 30 motores instalados nessa sala de comando, tem banco de capacitores automático. Mas eu queria colocar assim que são painéis extremamente simples de montar. Basicamente são 3 tipos de partida de motores que temos instalados. Então tem partidas com partidas diretas, né? Então o acionamento deles é com inversor também e soft starter. Os motores maiores então são utilizados a soft starter, e para as máquinas de limpeza são usados inversores de frequência para controlar a velocidade de classificação de sementes. Essa planta então é para recebimento de cereais e processamento também. Tem uma fábrica de ração aqui do lado. O painel, eu julgo ele extremamente simples de montar. Sabendo uma partida direta e instalação da soft starter, inversor, a soft starter toda regulada por trimpotes, então muito fácil de regular de acordo com o motor, muito fácil de instalar. Comanda 3 fios com botoeira, como se fosse uma partida direta. O inversor de frequência então também muito simples de programar, ligação a 3 fios. O painel é dividido em vários módulos, então tem o painel da entrada de energia. Neste mesmo módulo tem então o banco de capacitores automático instalado junto, e no restante dos módulos então são os acionamentos dos motores. Eu vou estar mostrando depois um pouco sobre esse painel e mostrar que você, eletricista, também consegue fazer esse tipo de instalação e consegue montar uma obra desse porte. O orçamento dessa obra também não é difícil de fazer, por mais que pareça complicado, que seja uma obra relativamente grande, mas é extremamente simples de montar um orçamento. Se você pegar e dividir, fazer um orçamento por motor, por partida direta, por exemplo, nós conseguimos quantificar os valores. Eu tenho um valor de X lá por partida direta, somo elas, eu tenho todo o valor dessas partidas diretas, valor total. Quanto custa cada inversor, partida por inversor? Daí claro que depende muito da potência, então os inversores são todos individuais, os orçamentos das partidas. Mas somando todas elas, você tem praticamente o valor do painel orçado. Aí falta só a questão dos módulos e os acessórios que precisa colocar em cada módulo. Então, por mais que a obra seja grande, aqui no caso é uma obra de pequeno médio porte, mas o orçamento é extremamente simples de fazer. A instalação elétrica também não tem nada de complicado. Tabelando todos os motores e cabeamento, não tem grandes distâncias do painel, não há com relação à queda de tensão, né? Os motores estão bem próximos, então fácil de dimensionar também. Então esse aqui é o painel desta obra de recebimento de cereais. São vários módulos que temos instalados.
São mais de 30 motores. Como eu falei, o painel é extremamente simples. Basicamente são 3 partidas, 3 acionamentos, 3 tipos de acionamentos. Então nós temos a partida direta, que ainda tem algumas adequações aqui para serem feitas. A gente está modificando, colocando em cascata. Mas eu coloquei aqui no papel os 3 modelos de partida existentes nesse painel. Então à esquerda aqui temos uma partida direta simples, a botoeira para ligar, a botoeira para desligar, uma retenção e o bloco de contato do disjuntor motor ligando a contatora. Muito simples, são várias partidas diretas, a maioria é partida direta aqui. Temos também o outro modelo de partida que é com soft start, ligado a 3 fios, como se fosse uma partida direta, com a botoeira. Não precisa de bloco de retenção, porque a própria soft starter faz isso. Assim como o inversor de frequência, a partida com inversor também não precisamos de bloco de retenção, porque o próprio inversor faz esse trabalho. Então, um painel bem grande, com vários módulos, são 5 módulos, e temos só 3 tipos de partida, com inversor, soft starter e partida direta. São 9 partidas com soft starter e tem 3 inversores da Allen-Bray PowerFX 40. Também, como eu mostrei, a soft starter bem fácil de programar, é programada por trim-pots e por chaves seletoras para selecionar o tipo de proteção. O inversor de frequência é um pouco mais trabalhoso, precisa entrar nos parâmetros, mas quem sabe manusear um celular ou um controle de televisão consegue entrar no menu do inversor e alterar os parâmetros necessários. Também não é algo tão complicado. Aqui em cima estão os disjuntores motores, todas as proteções são com disjuntor motor. Temos a regulagem para cada motor. Enfim, esse é o painel com mais de 30 acionamentos, com partidas diretas, soft starter e inversores, 3 modelos de acionamentos. Como então fazer uma ligação a 3 fios da soft starter SSW07 da VEG? Basta selecionar então, na verdade, basta apertar o botão de reset da soft starter por 5 segundos. Aí vai acender esses LEDs aqui. Quando estiverem ligados os 2 primeiros LEDs, significa que a soft starter pode ser ligada com 2 fios. No caso, nós queremos uma ligação a 3 fios com botoeira normal, utilizada para acionamento de motores, né? Botão verde para ligar, botão vermelho para desligar. Então nós queremos uma ligação a 3 fios. Para isso, eu vou na terceira chave aqui da soft starter. Passa ela para a esquerda e passa novamente para a direita e acenda o terceiro LED. Significa então que ela está pronta para ser ligada com uma ligação a 3 fios com as botoeiras comum utilizada para partida direta de motores. Esta soft starter ela é muito simples de programar, então ela tem basicamente, eu utilizo para a regulagem dela esses 2 motores, dois trim-pots aqui. Então o tempo de aceleração, também é utilizado o trim-pot de regulagem no motor. A regulagem do motor, então, a gente pega a corrente nominal da soft starter e a corrente nominal do motor. Com esses 2 parâmetros nós conseguimos regular a corrente do motor. Então, aqui tem um pequeno cálculo que a gente precisa fazer. Então, pega a corrente nominal do motor, divide pela corrente nominal da soft starter, nós vamos ter um valor de 0,84. No caso, se o motor fosse de
25 CV em 380 volts. Então teria uma corrente de, quer dizer, uma regulagem de 0,97, 97%, com fator de serviço, no caso desse motor, de 15%. Então basta regular aqui o trim pot em 0,95, 95% do valor nominal. O tempo da aceleração, então, depende da carga, depende do motor, né, e da carga que está sendo empregada nele. Basicamente esses dois trim pots para regular essa soft starter. E então tem todas as proteções de sobrecarga, né, de sobrecorrente, overcorrente, fase loss, falta de fase, sequência de fase e sobrecarga. Então muito simples de programar, soft starter, muito fácil de ligar ela, programação bem simples, né, por trim pots, muito fácil de utilizar. Aqui então está o banco de capacitores, todos os componentes dele. Esse módulo aqui, esse banco de capacitores, então tem também a entrada de energia, o disjuntor aqui na direita, então é o disjuntor geral. Podemos ver os cabos de entrada de energia embaixo dele, a saída do disjuntor geral entrando nos barramentos de distribuição para todo o painel. Junto com esse módulo aqui, então, do banco da entrada de energia, está o banco de capacitores. Então temos o disjuntor geral do banco de capacitores, que está aqui ao lado. É um disjuntor de 250 amperes, capacidade máxima dele, ele tem regulagem. Desse disjuntor geral do banco de capacitores sai os cabos e energiza um barramento de distribuição para ligação do banco de capacitores aqui embaixo. Então aqui estão os disjuntores gerais, disjuntores de cada banco, os contatores de todos os bancos e os capacitores aqui embaixo. Então esse banco de capacitores automático, ele é composto por 6 bancos de capacitores. Temos então, aqui estão as características do banco. Como aqui é a frequência 50 Hz aqui no Uruguai, a tensão é de 380, nós temos um banco de 3 bancos de 6.2 kVAr. Já aqui os outros 3, eles são 50 Hz, 380, então 9,03 kVAr os outros 3 bancos. E o outro componente, então, que é o controlador do fator de potência, que faz então todo o acionamento dos contatores e o acionamento dos capacitores. Esse aqui é o controlador, a parte traseira dele. É um controlador da Schneider. É muito simples de configurar. Basta, na verdade são só três parâmetros de configuração no modo automático. Se tu colocar ele em modo automático, você precisa informar a tensão, o valor do TC e o fator de potência desejado. 3 parâmetros, muito simples de programar. É mais fácil do que entrar num menu de um controle de uma televisão ou de um celular. Muito fácil de configurar esse controlador de fator de potência. Podemos ver aqui na saída dele, a parte de cima, então tem o comum, aonde que entra a energia, a fase, ele é ligado em 220, e aqui temos um controlador de 6 saídas. Então as 6 saídas estão sendo ocupadas para ligar os
os bancos de capacitores. Na parte de baixo, então, nós temos a alimentação dele. Ele pode ser alimentado em 400 volts, 230 ou 110. No caso aqui, ele está alimentado com fase neutro em 220 volts. E logo mais à direita aqui, o S1 e S2 é a ligação do transformador de corrente. O transformador de corrente, ele está lá em cima do barramento. Ele tem a relação de 400/5. Então aqui nós temos um disjuntor geral de 400 amperes, o transformador de corrente então de 400/5. Muito simples de ligar, então o transformador de corrente é ligado aqui no S1 e S2, a alimentação do controlador, fase neutra, a fase também do comando vai lá no comum, e as 6 saídas do controlador que vão para os contatores que acionam os capacitores. Um banco de capacitores muito simples, muito fácil de montar. Não precisa, não tem muita dificuldade de programar o controlador. Também 3 parâmetros, ele se programa automático. Basta informar 3 parâmetros, como eu já tinha comentado antes. É algo muito simples, muito simples.